família. Como vai? Tudo bom com você? Eu espero que sim. E hoje, outra vez, nós temos renovado aqui o nosso encontro e espero que se renove também a nossa alegria, a alegria de ficarmos juntos. Eu já estou feliz por essa oportunidade de chegar aí perto de você. Hoje nós vamos falar sobre a divergência na hora de educar os filhos. Nos vários modelos de família que nós temos hoje, tantos detalhes, tantas questões ficam em aberto e muitas vezes os prejudicados são especialmente os filhos. Filhos dentro de um casamento, filhos do mesmo pai, da mesma mãe. Vai ter aquele outro modelo de um homem foi casado, teve filhos e vem com esses filhos para uma nova relação, a mulher traz os seus filhos para essa nova relação. Como é que é? E o que dizer a respeito dos costumes, das maneiras, dos valores, das expectativas para os filhos? E se marido e mulher não concordam? E se existe a presença de terceiros? Como é que fica o desenvolvimento emocional? Como é que fica a saúde mental e emocional dos filhos? Quando os pais divergem da maneira como elas devam ser conduzidas? Será que dá para ser neutro e deixar a criança por si só se desenvolver e que as questões dos seus pais não afetem os filhos? Será que é possível? Vamos conversar sobre isso. E você, o que diz da sua experiência? Você com seu marido, você e sua esposa, como é que vocês aprenderam ou estão aprendendo a antes se entenderem para então conduzirem melhor os filhos? E o que dizer daquelas divergências que vocês hoje veem que prejudicou? Tem alguém aí que pode contar de alguma coisa assim, de ver nos filhos algum prejuízo por conta de faltas de vocês enquanto pai e mãe, enquanto casal? Bom, vamos chamar para essa conversa quem sabe dizer muito a respeito disso, por sua experiência como profissional, por sua experiência clínica e por ter muita boa vontade de vir aqui compartilhar com a gente mais uma vez no consultório a sua experiência. A terapeuta de família, Isabel Passos, bem-vinda. Muito obrigada. Olha, eu aqui de novo. É um prazer receber você. Pois é, é um prazer vir sempre. Obrigada. Sempre. Sabe o que eu acho que as pessoas podem pensar? Como talvez nós pensemos algumas vezes a respeito de outros quando dizem é um prazer, como se fosse um jargão, um quebra-gelo, uma maneira de dizer. Mas de verdade, é prazeroso demais sentar aqui neste sofá, estar diante de uma câmera, mas que para nós significa que estamos diante de pessoas que vão reagir ao nosso diálogo, à nossa conversa, que vão participar. Depois ainda vamos receber daquelas pessoas que dizem, aprendo tanto com vocês, ouvindo vocês. E outros tantos que dizem assim, gosto tanto quando a Isabel vai, quando outros, e citam outros profissionais que vêm aqui. Então nos tornamos uma grande família. Pois é, Darleide, e assim, nesses últimos dias me aconteceu uma coisa muito especial. Eu fui passar uns dias no Cevisa, né? E aí, num dos dias, no final da semana, quando eu entro no meu quarto, tá minha cama cheia de bichinho de toalha, que elas fazem bichinhos e arrumam a cama. E em cima da cama, além dos bichinhos, que foi um que ela fez todos os dias, cada dia ela fez um, tava uma cartinha. Né? Eu quero até mandar um beijo para a Rayane, aliás. Ela foi muito fofinha. Ela colocou, eu cheguei, quando eu encontrei, fui procurar ela ainda estava no corredor. Aí quando ela me abraçou, chorando, aí disse, você não faz ideia do tanto que você já me ajudou. É isso. Sabe? Aí é que a gente entende o quanto que vale a pena, sabe? Todo o esforço de vir, de deixar para trás trabalho, algumas coisas. É pela diferença que a gente faz, entende? E como que essas pessoas respondem. Chegar no lugar e ouvir essas pessoas falando com a gente, elas abraçam, elas beijam, elas choram, elas agradecem, entendeu? Pela diferença que a gente faz, por uma palavra, às vezes, que a gente diz que faz uma diferença enorme na vida das pessoas. E isso, eu acho que não tem outra forma do ser humano sentir prazer que não seja servindo, que não seja fazendo com que sua existência seja a fonte de alegria e de mudança para a vida de outras pessoas. Isso é maravilhoso. Não tem dinheiro, não tem nada que possa recompensar isso. A não ser esse reconhecimento também. Que possa ser maior que isso. O reconhecimento, ele tem um sabor muito especial. Sim. É como se fosse
O Senhor nos agraciando, dizendo, eu vou deixar você ouvir um pouquinho só do benefício que você faz para você ficar mais motivado, mas não se baseie nisso, né? Se baseie no seu dever de servir. Sim. Lugar de servir, especialmente, é dentro de casa. Sim. E lugar de serviço é de pai e mãe, que devam ensinar os seus filhos a servirem também. Mas nessa relação tão bonita, porém tão complexa, nós erramos na tentativa de acertar muitas vezes. E na tentativa de acertar, pais e mães, por vezes, divergem, não entram num consenso a respeito do melhor modelo, da maneira mais adequada de orientar seus filhos. E isso traz prejuízos. É com você o desenvolvimento do tema. Então, Darleide, meu marido disse que estava ansioso para ouvir eu dizer então, Darleide, de novo. Então, Darleide. Pois é, veja só, a questão da divergência na educação dos filhos é um dos temas mais recorrentes na terapia de casal, entendeu? É muito recorrente, é muito presente nos conflitos conjugais, por conta de que um diz uma coisa, o outro diz outro, um veio de uma história, o outro veio de outra história, um tem uma referência de pai e mãe, o outro tem uma outra referência de pai e mãe, e isso se junta e aí se mistura aí no lidar, no dia a dia com essas crianças. Uma questão interessante que acontece, que é muito comum também às vezes a escola faz o encaminhamento, não diretamente a mim, simplesmente chama esses pais da escola e diz, olha, a criança está apresentando esse comportamento, não está legal, está atrapalhando e tal, e tal, e tal. Chama ali aqueles pais e conversa. E aí esses pais ficam assim, porque, poxa vida, você ser chamado na escola porque seu filho está apresentando um comportamento desagradável, então todo mundo meio que se sente desconfortável mesmo, porque não é confortável isso. E aí eles procuram a terapia, mas na perspectiva de meu filho está com um problema. E aí é muito comum acontecer um choque quando eles me procuram, que eu digo, tá, vamos verificar se seu filho está com problema, mas primeiro vocês vão sozinhos. Primeiro nós teremos alguns encontros só com vocês dois. Mas como assim você não vai ver nosso filho seu? Vamos ver se vai ser necessário essa criança ir para a terapia, tá? Se for necessário, se depois das conversas com vocês eu verificar que é necessário, a gente então conversa sobre isso. Mas agora eu preciso ter uns momentos com vocês. E quando eles chegam, é muito comum, a questão todinha está aí, na divergência. Na forma como lida com essa criança, está produzindo este resultado, está produzindo esse comportamento. Crianças tiranas, por exemplo, pode ter certeza, Darleide. Por trás de uma criança tirana tem uma divergência na educação dos filhos. O que seria a criança tirana? Uma criança tirana cheia de vontade, indisciplinada, birrenta, caprichosa, entendeu? Às vezes sem nenhuma, não consegue ficar quieta. E o que eu acho interessante também levantar é que quando você receber a hipótese, porque eu considero uma hipótese, de que seu filho é um hiperativo, opa! Vamos primeiro verificar como é que está a dinâmica de disciplina e de limite dessa família, para ver se realmente essa criança é hiperativa ou se, aliado à inquietação dela, ela apresenta também outros sintomas que fazem parte aí do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o chamado TDAH. E precisa ter uma síndrome aí, não é um conjunto de características. Não pode simplesmente eu considerar que a mera inquietação dessa criança seja a TDAH. Ela pode ser simplesmente uma criança que não está tendo limite. Essa criança que está lidando com uma coisa de que o pai diz uma coisa, a mãe diz outra, e essa criança não sabe que direção tomar. Então, a gente percebe muito claramente a divergência na educação dos filhos. É um dos temas que eu mais gosto de discutir, exatamente por conta da repetição, da recorrência dele dentro do consultório, porque é sempre muito presente.
Em escolas, sempre que eu sou chamada para dar uma palestra numa escola, é um tema que eu levanto, porque é muito presente, né? E há alguns fatores que levam a isso. Vamos chamar o casal de volta? Vamos chamar o casal de volta. Aí o casal entrou lá, ele tem um filho teoricamente problemático, que está dando problema na escola, está dando problema em casa até com os outros irmãos, ele é o garoto problema ou a garota problema. Mas você diz, deixa a criança lá e vamos conversar aqui como gente grande. Aí os pais chegam diante de você. E aí? O que você vai identificar, talvez? A gente vai identificar primeiro que tipo de referência que esse homem teve do que é ser pai, tá certo? Do que é disciplinar. Uma coisa muito interessante de ver, e inclusive ver de forma bem a priori, logo de chegada, é a dinâmica dessa família. Como é que funciona, por exemplo, quanto tempo essa criança fica com esse pai ou com essa mãe, dependendo de que lado que está a aliança, de que lado que está o afrouxamento dessa disciplina. Então, é importante verificar isso. Se esse afrouxamento está do lado do pai, vamos verificar como é a relação desse pai com essa criança. O que é que está envolvido? De repente, é um pai que trabalha fora, Darleide, passa o dia todo fora e ele chega em casa à noite e quer compensar essa ausência. Só que essa mãe que faz o corte, ela constrói toda a rotina dessa criança e esse pai chega em casa no final dessa rotina. E essa rotina não pode ser quebrada. Vamos dizer que ele seja um homem que trabalha aí até às 7 da noite e ele chega em casa às 8 da noite. Então, 8 horas da noite, 8h30, 9 horas, é o horário de uma criança estar já se organizando para dormir. Aí esse pai quebra essa rotina, não vamos brincar. E aí agita essa criança de novo. Essa criança que deveria estar dormindo às 9 vai dormir às 11, porque daqui que ela se acalme, que ela mude um pouco a energia dela e ela volte a ter sono, vai demorar. Só que aí, além da mudança de rotina, nós tivemos uma outra perda que está acima disso, que é muito mais importante que isso. A autoridade foi quebrada, porque ela recebeu uma orientação da mãe. Ela recebeu uma orientação da mãe de que ela deveria estar dormindo. Então, o que fazer numa situação dessa? O que fazer? Pai, é perfeitamente compreensível que você queira compensar a ausência do trabalho, do dia que você fica longe do seu filhinho, brincando com ele. Só que faz o seguinte, brinca na cama. Tira esse tempo, quem sabe, para assistir um filminho com ele, para abrir um livro de história, contar uma história para ele. Quem sabe contar uma história de quando você era criança, de estar presente ali afetivamente, que a necessidade prioritária da criança, ela será suprida. Você não precisa quebrar uma rotina, quebrar uma ordem, uma lei que foi dada. Para fazer isso, você pode suprir dessa forma. Então, é muito importante que vá tendo esse jogo de cintura, essa esperteza. Lá no consultório, esse casal pode descobrir, então, que eles estão divergindo entre si, eles estão quebrando regras espontaneamente, e que esse casal vai descobrir provavelmente que a criança não tem problema. Ele, pai, ou ela, mãe, ou os dois juntos, é quem estão provocando uma situação problemática. E tem uma questão, Darleide, que pode estar envolvida aí, é que aquele que está desfazendo a autoridade do outro, desconsiderando uma disciplina que foi dada, um castigo, alguma coisa assim, na realidade, sem medir as consequências, pode estar usando a criança para medir força com a esposa. E aí já não é mais o pai que está agindo, é o homem que está querendo mostrar força de que quem manda aqui sou eu, ou o contrário.
dessa mãe. Já não é mais um pai displicente ou um pai... Não, já tem, não é nenhuma questão de... É um pai displicente no sentido da ignorância do comportamento, da ignorância do risco. Isso. Entendeu? Mas tem um teor ali, assim, de usar como vingança. Vingança, entendeu? exato. De usar como arma, entendeu? De mostrar poder, entendeu? De, não, aqui quem manda sou eu. Sua mãe não sabe de nada, no fundo, Entendeu? é assim, sua mãe não sabe de nada, ou seu pai não sabe, tá? Olha, deixa eu dizer, tem de vez em quando um ou outro de plantão diz, é porque o discurso vai muito para a mulher, não... Preste atenção que num programa de TV, com tempo limitado, um discurso cheio de janelas que podem ficar abertas, uma preocupação de um profissional e dando esses toques, mas fechando, aparando algumas questões que possam deixar grandes dúvidas, não dá para contemplar todos os exemplos, mas isso pode ser referente à postura do pai ou referente à postura da mãe. São os dois, é a conjugalidade aqui em questão, recebendo ou provocando ou trazendo prejuízos nessa relação por conta de não identificar a postura de cada um, que deveria ser melhor direcionada para não afetar tanto a criança, coisa que também nós não percebemos é que às vezes a criança se utiliza desse vácuo que fica aí na divergência e isso vai ser usado contra todos serão afetados por isso. Tem algumas coisas assim, algumas regrinhas básicas, Darleide, são simples de serem feitas. O marido não aceitar queixa do filho contra a mãe. Então, minha mãe não está deixando eu assistir isso ou aquilo. Esse tipo de queixa não ser acolhida, entendeu? Olha, se sua mãe está dizendo, está dito, entendeu? O que ela diz, está dito. Você pode até não concordar, mas essa concordância seu filho não pode saber, não precisa, não pode. Ele não pode ficar sabendo dessa discordância. Porque essa discordância serve de munição para seu filho, serve de arma. Eu sempre digo, Darleide, as pessoas dão risada, mas tem algo muito sério. A diferença da criança para o adulto é o tamanho, é a fragilidade física, mas a ruindade é a mesma. As crianças, elas são arteiras, entendeu? O Ariano Suassuna, ele dizia, a criança é ingênua, por isso perversa. E é verdade, ela não tem noção de perigo. Então, como ela é regida pelo princípio do prazer, ela vai querer que os desejos imediatos dela sejam satisfeitos. O que ela vai fazer para ter os desejos imediatos satisfeitos, ela não está preocupada com as consequências. Ela vai fazer, ela vai manipular pai, ela vai manipular mãe, ela vai mentir, ela vai, sabe? Ela quer a vontade dela. Você vê comportamento, às vezes, em crianças de 2, 3 anos, que você vai, como pode? Essa criaturinha já sabe fazer isso? Como assim? Mas sabe porque a Bíblia diz que em pecado me concebeu a minha mãe, eles são danadinhos, né? São muito espertinhos. Sabe que eu lembro de ter um amigo, aqui no Novo Tempo, ele disse que o filho dele, já pré-adolescente, certa feita faz uma queixa a respeito da mãe, para ele, pai. E o pai diz assim, ei mocinho, você está falando mal da minha mulher? Ei, mocinho, você está reclamando da minha mulher, quer dizer, sua mãe, mas antes minha mulher. Você está querendo me colocar contra a minha mulher? E assim, bárbaro, matou a charada. Acabou. Precisa ser feito esse corte. Precisa ter essa malícia, entendeu? Malícia, Darleide, que a criança e o adolescente não vai ter. Porque o adolescente que faz uma coisa dessa, ele não tem a noção, naquele momento, do mal que a separação dos pais, que o conflito entre os pais pode trazer para a vida dele. Ele não tem essa noção. Ele apenas está tentando arrumar um jeito para ter um desejo atendido. Para ele, o que interessa naquele momento é isso. O que vai acontecer depois, ele não sabe nem se vai acontecer, entende? Então, quem tem que ter o juízo, quem tem que ter aí a racionalidade e a malícia e a esperteza para perceber é o papai e a mamãe, para não se deixar manipular, para não se deixar envolver por esse rostinho, por esse, sabe, esse chorinho, esse biquinho que às vezes as crianças fazem, essa birrinha que às vezes cria, precisa ter essa noção. Uma coisa muito, muito importante, Darleide, que os casais precisam entender
é que uma coisa que está envolvida na divergência na educação dos filhos para a criança é a fragilidade conjugal do casal. Então, se você tem uma família nuclear, se nós estamos agora sendo assistidos por um casal que é marido, mulher e filho, porque nós temos várias formações familiares, mas a formação nuclear, ela precisa ter consciência de que a relação mais importante ali envolvida é a relação marido e mulher. E se ela consegue manter saudável a relação conjugal, a possibilidade dela manter uma família saudável e desses filhos crescerem seguros é maior. Mas se essas crianças percebem que há uma brecha, que um diz uma coisa, o outro diz a outra, isso vai fragilizando a emoção desse menino. Esse menino vai tendo pouca noção de regra, pouca noção de limite, de certo e errado. Porque, olha, para meu pai isso aqui tá certo, para minha mãe tá errado. Meu pai diz que eu posso, minha mãe diz que eu não posso. E quando o filho escuta o pai brigando com a mãe, xingando, sei lá como é que eles resolvem as questões, mas na frente do filho. Não é nem só uma questão de dizer, de liberar o filho para fazer ou desfazer. Não é nem só uma questão de discordar ou discordar. Às vezes é uma questão de começar aqui uma briga. Sim. E levantar a voz. E a criança está ali assistindo e vendo aquele conflito todo. Aí é que o negócio fica pior. E sabe, Darleide, que quando a criança percebe isso, dependendo da idade, o sentimento vai ser, estou conseguindo. Entendeu? Não é um sentimento, não é uma coisa racional. Mas será que não pode surgir também um sentimento de, meu Deus, eu estou provocando aqui? Não vai ter essa noção. Não vai, porque o objetivo da criança e do adolescente é desestabilizar o adulto. Quando ele desestabiliza, ele pega força. Ele crê que ele tem mais chance de ter a vontade dele atendida. Entendeu? Isso é revelador, né? Para muitos pais, é assim, até muito surpreendente. Como assim? Olha... Cair nessa esparrela. Sim, olha, eu posso. É um empoderamento extremamente perigoso. Ela pode até estranhar e meio que ficar assustada ali na hora da briga, mas na reação posterior, ela vai agir de novo. Porque ela vai ver que ela tem poder, ela vai ver, porque no discurso da briga, alguém vai estar reforçando que ele estava certo. Que ele estava certo, dele entendeu? Tá correto. É porque você não atendeu, né? Então, ele vai se sentir legitimado. Então, nessa legitimação, ele vai se sentir empoderado. Empoderado. Pode ter certeza que quando você vê uma criança com um comportamento disfuncional, especialmente na primeira infância, está montado no pescoço de alguém. Tem alguém sustentando. Não é de graça. Sustentando o mau comportamento, as birras. Tem alguém sustentando aquilo ali. Ele está tendo aliança. Ele está tendo aliança. Aquilo ali não acontece de graça, a menos que a criança seja uma... As crianças tiranas surgem num contexto deste ou elas são tiranas por outros motivos? Tem outros motivos também, né? Pode ser um temperamento mais difícil mesmo, que às vezes a criança tem, mas geralmente é falta de limite, é falta de uma disciplina, de ela entender que tem alguém que manda. Gente, nós já fizemos aqui no consultório esse tema, Crianças Tiranas, com a Isabel. Procura no nosso site, vai no nosso canal no YouTube também. E você vai descobrir ali que nós temos esse tema que é muito, muito necessário de que os pais assistam para identificar como que estão sendo colocados os limites ou se eles de fato não existem. Entendendo a linguagem que a criança usa e que nós precisamos lidar com isso sem matar a personalidade da criança, sem despersonalizá-la, mas conduzir. Porque tem crianças assim manipulando a família toda, tem crianças que são centro e a família gira em torno dela.
E a gente precisa lidar com isso por quê? Qual é a grande questão? Não é nem com os adultos em si e os seus sofrimentos, porque é adultos que se virem, já que são eles os responsáveis ali. Mas é que esta criança hoje, criança, vai ser adolescente, vai ser um jovem e um adulto. Uma criança hoje que não é cuidada, posta dentro dos seus limites, ela vai ser que tipo de adolescente? Um delinquente? Vai ser um jovem delinquente? Vai ser um adulto criminoso? Como que nós estamos hoje pensando no futuro, passa por nossa postura hoje ao lidar com as crianças, tá bom? Carolzinha, tem quanto tempo? Então, tem minutinhos aqui para dizer a você, ó, da revista que eu tanto gosto de anunciar que você tem em casa. Assim fica melhor, ó, ó. Fique Leve. Essa revista olha, não é uma revista fininha, gente. São mais de 100 páginas para você. Material de alta qualidade, com conteúdo incrível. E mostra aqui outra vez, por favor, que a partir de cada capítulo você vai encontrar uma lição com perguntas que deverão ser respondidas à medida que você estuda cada tema. Não é simplesmente para folhear e encontrar um assunto interessante. Você tem ao final dela esse questionário de cada capítulo. Ao final, quando você ler, responder, entender, interagindo com o conteúdo, você vai entrar em contato com a gente, mandar essas lições e nós vamos corrigir. Nós temos aqui na Novo Tempo uma escola, nós recebemos, enviamos cursos bíblicos, milhares e milhares, e aí nós vamos receber. Ao receber, vamos atestar que você fez todo o conteúdo. Então, você vai receber em casa um certificado que, assim, para dizer que nós reconhecemos o seu esforço em cuidar da saúde, que você se interessou pelo assunto. E nós daqui vamos dizer a você, olha, estamos com você nessa jornada de cuidado, de autocuidado, de autorresponsabilidade com a vida que Deus te deu. Então, tem a revista, tem o certificado e junto ainda vamos mandar um presente da gravadora Novo Tempo. Pode ser um CD, pode ser um DVD, surpresa, contanto que é muito carinho para você. Então, liga para a gente 0 Operadora 12 21 27 31 21, 0 Operadora 12 21 27 31 21 e pede a revista Fique Leve. É um curso para aprender a viver e ser mais feliz. E quando você cuida da sua saúde, você está cuidando da saúde de toda a família. Em toda a família vai se ver o resultado do cuidado que você tem com a sua vida. Beijo e até já. Não saia daí, fica com a gente. E aí, família, vamos voltar aqui para a nossa conversa no consultório? Tão bom ter você aqui com a gente. E hoje nós estamos falando sobre a divergência entre o casal, que pode implicar em prejuízos para os filhos e, claro, vai ser como bumerangue, volta para o casal outra vez. Então, esse tema de hoje interessa a muita gente, porque eu sei que tem casal que discute a respeito de a hora de a criança brincar, é esta ou aquela. Discutem na frente das crianças comprar brinquedo X ou Y, assistir televisão ou não assistir, a roupa que vai usar ou não vai usar. Coisas assim muito simples de ser resolvida quando existe o mínimo de bom senso, mas o casal está brigando, medindo força. E o que acontece? Muito sofrimento, muita dificuldade ali para lidar depois. Quando existe a tomada de consciência de que essa responsabilidade dos pais está sendo deixada de canto e posta em primeiro plano a minha vontade. Bom, eu penso, a minha opinião é que... Ei, e quando há questões da religião? Um é da religião A, outro da religião B. Então, crenças que devam ser ensinadas aos filhos, o pai pensa de um jeito, a mãe pensa de outro. Ir para a igreja, não ir para a igreja. Ler a Bíblia, não ler a Bíblia. Ir para o futebol ou ir para a igreja com o papai ou com a mamãe. Ufa, mas alguém pode parar e pensar o que essa criança vai dizer, o que ela vai sentir, como ela vai absorver tudo isso? E quando os pais estão para se separar? Ih, tanta coisa. Por isso que eu acredito que o tema de hoje pode ajudar a muita gente a pôr a cabeça no lugar e pensar mais nas crianças. Nossa convidada é a terapeuta de família Isabel Passos. Outra vez, devolvo para você a palavra. Sua preocupação é especialmente porque você vê muito sofrimento emocional por conta de um tema como esse, mal resolvido, né? Sim, sim. Muito desdobramento, né? Se na realidade, Darleide, houvesse um desdobramento que não afetasse tanto as crianças e os adolescentes,
tanto na vida infantil quanto na vida ali na adolescência, mas principalmente na sua vida adulta, a gente ir administrando de um outro jeito, mas o impacto é muito grande, né? O resultado disso pode ser muito danoso mesmo. Crianças, por exemplo, na primeira fase, você vai encontrar aí crianças com dificuldade para lidar com regra, criança com dificuldade no convívio social, porque ela vai achar que em todos os lugares as coisas também são assim, ela vai ter alguém que vai sempre apoiar, ela vai agir na vida esperando sempre esse apoio para as suas coisas erradas. Ela pode engravidar esperando que a mãe sustente, que o pai sustente, porque o tempo todo ela tomou decisões na vida e teve alguém que brigou por ela, que brigou, defendeu, que protegeu, que evitou a queda, entendeu? Que evitou as consequências. E aí, isso é muito sério. É um adolescente que, posteriormente, se torna irresponsável, se envolve com drogas, se envolve num comportamento disfuncional por conta de uma autoridade parental que foi completamente prejudicada. Né? Nós falamos, eu usei a palavra agora que a protegeu, vai esperar que sempre alguém a proteja. E todos nós precisamos de alguém que nos proteja, essa mão que sustenta, que segura. O que nós estamos dizendo é de uma proteção frente a uma atitude errada, a uma situação que poderia ser usada como aprendizado, mas alguém que vai dar um jeito. Então, ela vai aprender torto sobre a vida, por conta dessa falta de um limite, de um caminho mostrado com mais lucidez. O meu filho caçula, ele tinha uns 14 anos. Eu cheguei em casa uma noite e era a semana de provas dele e ele estava deitado assistindo o filme. E aí eu disse, Jonatas, você está assistindo o filme em plena semana de prova? E ele disse, mamãe, eu estou assistindo Memórias Póstumas de Brás Cubas. Gente, isso é o sonho de consumo de qualquer mãe. Um adolescente que se interessa por uma obra tão densa como essa, de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Aí eu disse, mas meu filho, você está assistindo Memórias Póstumas, por quê? Ah, mamãe, porque a prova é amanhã e eu não li o livro. Ah, você não leu o livro que nós compramos no início do ano, junto com um monte de livros, gastamos muito para comprar os livros, para você ter tudo que você precisava, e você não leu o livro. Mamãe, aquele livro é muito chato. Eu disse, pois é, o filme também. Tu vai desligar, tu não vai assistir o filme. Mas mamãe, como assim eu não vou assistir o filme? Eu vou tirar nota baixa. Vai, meu amor, isso não é problema meu, isso é problema seu. Isso é problema seu, não tem nada a ver com isso. A minha parte como mãe eu fiz, eu comprei o livro para você ler. Eu estou chocada com a sua dureza. Eu comprei o livro para você ler. Você desliga agora e você, com a perninha que você foi na locadora, locar o filme, você vai agora devolver. Vai devolver. E ele devolveu. No meio do ano, eu fui buscar o boletim na escola. Quando eu cheguei lá, nunca tinha pegado uma recuperação na vida. Pegou em literatura, por 2 décimos. Quando eu cheguei em casa, que entreguei o boletim, ele disse, mas mamãe, como que o professor me coloca de recuperação por 2 décimos? Eu falei, não, ele não lhe colocou por 2 décimos. Ele lhe colocou pelo 4,5 que você tirou na prova de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Pelas regras da escola, você não é obrigado a fazer a recuperação, mas eu vou te obrigar. Você vai fazer a recuperação de Memórias Póstumas e você vai fazer o seguinte, as 2 semanas que você teria de férias a mais, você não vai ter. Você vai estudar Memórias Póstumas de Brás Cubas e vai fazer a prova. E o seu marido lhe apoiava nisso? Totalmente. Vocês estavam juntos nisso? Totalmente. Eu disse, olha, e tem mais, não me traga um 9. Não aceito um 9. O que você estava dizendo para o seu filho? Eu estava dizendo que para toda atitude tem uma consequência e que ele precisa assumir as consequências dos erros dele.
Pronto. Entendeu? Quando a gente fala nisso, Darleide, é de não passar a mão pela cabeça de erro de filho. Entendeu? Não adianta um apertar e o outro ir lá e proteger e livrar da consequência. Não adianta. Aí, digamos que o seu marido não estivesse em concordância e ele liberasse, dissesse, não, filho, a mãe e tal, não sei o quê, rarará, e esse menino tomasse um atalho ali e, quem sabe, tirar só uma notinha para passar. O que você estava formando? Você estava formando depois um jovem e um adulto que ia procurar na vida atalhos, porque esperou-se que o pai e a mãe estivessem juntos, ensinando para ele que a vida é assim, você vai colher consequências. É isso que a gente está, assim, com muita clareza querendo dizer a você. Preste atenção Darleide, no prejuízo que você está causando. Não é nem só a sua família. Se fosse só a sua família, mas nós estamos, quando colocamos filhos no mundo, nós colocamos filhos no mundo para a humanidade. A mãe do Hitler foi para a humanidade. A mãe do presidente A, B ou C, para a humanidade. É a sua educação privada que traz resultados públicos. Exatamente. Entendeu? Eu atendi um caso no consultório que eu fiquei muito... Olha que a gente lida com uma área, e eu já lido há tanto tempo, que poucas coisas me chocam. Mas eu fiquei chocada com a atitude daquele casal, especialmente daquele pai. O filho, se eu não me engano, ele tinha 6 anos, escondeu um objeto de um dos colegas na sala, e era um objeto extremamente importante, não era um brinquedo, não era nada, escondeu o objeto, e ele viu a criança louca dentro da sala procurando aquele objeto do qual ele dependia, e a criança ficou calada, a criança não disse, e quando foi depois se descobriu que tinha sido esse menino que tinha escondido. Tá, uma criança agir dessa forma, não tem noção de perigo, não tem... A gente pode até entender, mas a mãe queria que o filho voltasse. Os pais da criança, do objeto escondido, ficaram muito ofendidos, porque causou um transtorno físico para o menino muito grande. E os pais ficaram muito tristes com aquilo e foram na escola reclamar. E aquele pai se recusou a ir na escola pedir desculpa a esses pais, fazer aquela criança pedir desculpa ao colega, porque achou que era expor e humilhar a criança. Mais exposição e humilhação sofreu a criança ofendida. E ele escolheu, o menino no momento que age assim, ele escolheu se expor. Ele se expôs primeiro. Ele ir pedir desculpa, ele ir reparar o dano que ele havia causado, era colher os resultados, era colher as consequências e aprender na vida o que é responsabilidade, o que é respeito ao outro. Entende que às vezes tem muito pai que fica nessa coisa de tentar proteger, sabe? Eu nunca me esqueço mesmo, o Jonatas mordeu uma criança na escola. E ele foi disciplinado fisicamente em casa. No outro dia, eu levei ele até a escola e coloquei ele para pedir desculpa na frente de todo mundo. Eu perguntei a ele, ele tinha uns 4 aninhos. Eu disse, Jonatas, você mordeu na frente de todo mundo ou foi sozinho? Ah, foi na frente de todo mundo. Pois peça desculpa na frente de todo mundo. E peça com a mesma força que você mordeu. E a professora, na hora, reagiu e disse, Isabel, você está expondo o seu filho. Eu estou, não. Ele se expôs primeiro quando ele mordeu. Ele precisa entender que ele não é filho de cachorro. Deixa eu mandar um abraço para o Jonas, que é um menino incrível. Um beijo para você, querido. Aliás, seus filhos são os amores. Tem 2 moças e um rapaz. E fiquem tranquilos, que não é assim, a mãe expondo o filho na televisão, contando histórias. Isso, eles são muito livres, muito tranquilos, bem-humorados, lidam com isso. Está falando de quando ele era pequeno, de quando era pré-adolescente. Hoje é um rapaz, um universitário, e quando eu enfim. conto as histórias dele nas palestras, que ele sabe que eu recebi alguma coisa, ele cobra comissão. Fica tranquilo, que não sai de graça, não. Eles são ótimos. Então, um beijo para vocês. Mas que bom que também que você tem essa transparência de trazer até casos pessoais para justamente tornar ainda mais claro a proposta aqui da nossa conversa. A proposta de um conteúdo como esse é alertar, dizer aos pais, vocês têm divergências entre vocês, marido e mulher, não sabem, se resolvam dentro do quarto.
fechem a porta, vai lá dentro brigar. Porque assim, nós estamos muito sujeitos ali na hora, deixar a opinião escapulir. Provavelmente eu fiz isso com meu marido, ele fez isso comigo. Não, amor, não deixa isso, não deixa daquilo. Não, eu não concordo. Alguma coisa pode ter acontecido. Darleide, mas a gente precisa se policiar. Ao contar também, eu quero trazer a ideia de que eu consigo compreender o sentimento da mãe e do pai, que às vezes acolhe, bota debaixo das asas para proteger de uma consequência, porque, poxa vida, ver um filho sofrer não é uma coisa fácil, entendeu? Então, o quanto que a gente puder fazer para proteger, a gente vai fazer. É do ser humano fazer isso. Ninguém precisa se sentir a pior das criaturas porque agiu assim com o filho. Só precisa entender que esse amor que protege dessa forma, ele pode gerar consequências muito danosas a longo prazo para a vida do filho. Então, se você está pensando na proteção imediata, sem perceber, você está deixando o seu filho desprotegido a longo prazo. E essa desproteção a longo prazo, essa é que pode destruir a vida dele, entendeu? Precisa criar a noção de responsabilidade. E, às vezes, para criar, tem que fazer sofrer. Eita, anota aí. Crescer dói, né? Dói. Vamos trazer outro elemento para a história? Vamos. Quando existem avós que são os cuidadores, quando são tios, tias, enfim, esse menino é cuidado por outros, e aí é uma terceira pessoa, vamos dizer. Agora, com opiniões diferentes e vai haver algum tipo de divergência. Miga, como é que faz? Eita, é interessante olhar por esse viés também, porque assim, primeiro nós estamos lidando com uma época em que o mercado de trabalho, a vida está exigindo que essas mães saiam de casa, não é? Que essas mães deixem os seus filhos sob cuidados de outros para poder conseguir sobreviver. Tendo marido ou não. Ou não, né? tendo marido ou não. Não é por uma questão de luxo e de... Não é para... É uma questão de sobrevivência. Muitas mulheres saem mesmo por uma questão de sobrevivência. E aí, nesse sair, precisam deixar para trás os seus filhos, né? Que é um processo que é gerador de muito sofrimento e de muita culpa dessas mulheres. Mas veja só, algumas mulheres contam com a ajuda abençoada de suas mães e, às vezes, de suas sogras, não é? Bom, quando é com a mãe, a situação é uma. Quando é com a sogra, aí é bom você voltar lá aquele programa quando a sogra faz mal, para poder aprender a lidar melhor com a sua sogra. Mas a gente precisa entender que essas mulheres, essas mães, essas sogras, muitas vezes são de uma utilidade muito grande para esses filhos que são obrigados a trabalhar. Então, ninguém precisa se sentir culpado por causa disso. Pelo contrário. E não tem erro nisso. Não há nada de errado nisso. Pelo contrário, é muito mais abençoador, é muito mais confortável para uma criança ficar com a avó do que ficar sob os cuidados de estranhos, né? Quer seja de uma babá, por melhor que ela seja, ou de um hotelzinho. Essa mãe e o pai vão ficar mais confortáveis, né, nessa saída. E vão ter muito prazer. Agora, o que vai ter de prejuízo, possivelmente, nessa situação? Primeiro, acontece uma coisa que eu acho que é um fenômeno. Não sei se alguém já pesquisou, até teve um congresso agora na Bahia sobre o papel dos avós na vida dos netos. Infelizmente, não deu para eu ir. Foi um congresso internacional, mas eu acho que é um fenômeno que acontece em que os avós, eles mudam completamente as regras. Porque, assim, aquilo que eles faziam ou não deixavam os filhos fazerem, quando os meninos eram pequenos, aí quando esses meninos se tornam pais e esses netos chegam, tudo aquilo que os filhos não podiam, os netos podem. Né? Eu me lembro de uma cena assim que foi ontológica, vamos dizer assim. Foi da minha cunhada, né, Jerusa, beijo para ela, reclamando da minha sogra, porque minha sogra é uma dona de casa perfeita, é aquela dona de casa que tudo tem que estar impecável. E a minha sogra sentada na mesa, com meus filhos todos pequenos, fazendo o jogo da velha na toalha da mesa.
com uma caneta. E a minha cunhada ficou escandalizada. Isso aqui, se a gente riscasse uma toalha dessa, a gente tomava uma surra, uma tomatada na cabeça, fosse o que fosse. Minha mãe nunca deixou, e agora com os netos podem. Mas tem essa questão. Porém, Darleide, o que eu acho que essas moças, essas mães precisam estar atentas, precisam ser cuidadosas no trato com essa avó. Porque assim, chega um momento em que você começa a perceber, essa criança passa o dia com a avó e à noite está com a mãe. E aí ela começa a perceber que a filha ou o filho está gostando de comer ou de assistir uma coisa que ela não deixa, mas a mãe está deixando. E aí, sem muito trato, sem muito jeito, chega reclamando com a avó e tal. Vá com jeito, porque, primeiro, o serviço que está sendo prestado precisa ser valorizado. O papel afetivo dessa avó é muito grande. Você imagine que uma criança, essa mãe pegou essa bebê com 6 meses, aí quando terminou a licença maternidade, ela voltou ao trabalho e a partir dos 6 meses essa criança passou a conviver muito mais tempo com a avó do que com a mãe. Uhum. Então a figura de autoridade construída foi a da avó, não foi da mãe. A mãe passa poucas horas até ela dormir. Aí, daqui a pouco, aquilo que a avó diz tem mais força do que aquilo que a mãe diz, entende? E tem mulher que não vai estar preparada, tem mãe e pai que não estarão preparados, mas eles não perceberam, porque eles não perceberam que outra voz de autoridade estava sendo construída. E aí pode bater os ciúmes, né? Exatamente, você usou a palavra certa. Quando vai para o lado do ciúme, aí a coisa piora mais ainda. Nessa hora é preciso racionalidade. Não pode deixar simplesmente o ciúme tomar de conta, porque não é uma questão de ciúme. Não é uma questão de ele gosta mais da minha mãe do que de mim. A minha mãe é mais importante para ele do que eu. A questão não é essa, a questão vai além disso e é muito maior que isso. No futuro, que figura de autoridade que vai ter. E se as regras e essa autoridade dessa avó está atendendo aos objetivos da educação desses pais. Pode ser que, por exemplo, essa avó ela não seja cristã e esse casal é cristão, entendeu? Ou o contrário, esse casal que não é cristão e que tinha um outro viés de educação para esse filho, e essa avó que está introduzindo uma religião na vida dessa criança sem a anuência desses pais. Então, tudo isso são espaços que são invadidos e que precisam ser devidamente delimitados. Precisam ser estabelecidos. E de que forma? A filha, não é? Precisa chegar para essa mãe e dizer: mamãe, muito obrigada pela ajuda que você está me dando. Porém, nós precisamos estabelecer aqui alguns limites. Ah, filho, mas isso é bobagem, eu criei todos os meus filhos, tá aí você, casada, nananã, isso é bobagem, aí vai entrar naquele jogo da defesa e etc. O que não estão considerando em primeiro plano nessa divergência? Nessa divergência, o que não estão considerando em primeiro plano é que a autoridade dos pais precisa ser mantida de qualquer maneira. Quem tem prioridade sobre a direção da educação dos filhos são esses pais. A criança não pode ser educada conforme os valores da avó, precisa ser educada conforme os valores desses pais. Entendeu? Se essa avó está percebendo que alguma coisa não está legal nos valores que esses pais estão passando, então a interface não é com a criança, a interface é com os pais. De chegar e sugerir, não de ordenar. Eu estou percebendo que sua filha, por exemplo, ela gosta muito de aparência, ela é muito vaidosa, isso não está legal.
Então, vaidosa no sentido pejorativo mesmo da palavra, gosta de gastar, gosta de comprar, fica dando valor a esse tipo de coisa, sabe? Eu espero que estejam me entendendo. Sim, sim. Né? E, de repente, isso pode estar fazendo mal para a criança. E esses pais não estarem se dando conta de que estão ensinando essa criança a ser consumista. Entendeu? Então, o que essa avó precisa fazer? Olha, gente, cuidado aí, essa criança está ficando muito consumista. Essa criança só fala em bolsa, essa criança só fala em celular, essa criança só fala nisso. Eu acho que não está legal. Tá valorizando mais coisas que do pessoas. que pessoas, entendeu? Então, mas a interface precisa ser com esses pais. E sempre a título de sugestão, nunca a título de ordem. Olha, tem que fazer isso, isso e isso. Não, é suja, vocês não acham. Mas você deixa o menino comigo, ele fica o dia inteiro comigo, eu que levo todos os dias na escola, pego na escola, e ela pode vir com esse aparato a favor dela. E outra vez, o que não está sendo considerado é, em primeiro plano, quem tem a autoridade, deva ter autoridade aos seus pais. São os pais. E eu diria mais também, que quem vai colher o prejuízo maior... São os pais, são os pais. Não é? E assim, esse prejuízo vai repercutir profundamente no desenvolvimento desse filho. Por conta, inclusive, nós já dissemos anteriormente sobre esse menino tornar-se um delinquente, alguém que não sabe lidar direito com os valores da sociedade, enfim. Então, vovô, ama muito netinho, netinha. Papai, mamãe, ama muito filhinho e filhinha. Então faz o seguinte, resolvam entre vocês, gente grande, aí vocês, com harmonia, passa para os filhos valores que vocês já acertaram previamente, para as crianças não serem testemunhas dessa troca de farpas, dessa troca dessa medição de poder. Pensa neles. Uma coisa que está envolvida aí, Darleide, que muitas vezes leva aos pais a não... na realidade, tornam essa relação extremamente melindrosa, é a relação de dependência, né? Às vezes são pais que, por exemplo, não têm condições de pagar um hotelzinho. E aí depende dessa ajuda. E essa mãe continua resistindo e agindo de maneira inadequada, essa avó. Então, eles acabam se calando com muita coisa, deixando para lá muita coisa, por causa dessa relação de dependência, sem levar em conta o risco desse desdobramento. Isso também pode acontecer com babás. Isso também pode acontecer com babás. Eu até indico um filme brasileiro com o filme é Que Horas Ela Volta, com Regina Casé, que discute exatamente essa relação da empregada doméstica com os filhos da casa, né? Essa relação afetiva que é muito boa, porque, afinal de contas, ajudou a criar, estava ali o tempo todo presente, acompanhou, esses filhos realmente se apegam a essas mulheres que dedicam suas vidas cuidando dos filhos dos outros. Isso é muito lindo de ver, a gente vê isso no filme também, Histórias Cruzadas, mas assim... É muito importante que o papel de cada um esteja muito claro, que a mãe desses filhos não caia nessa armadilha da relação de dependência desse sujeito que cuida dos meus filhos e ela é quem determina regras, não. Essa mãe precisa determinar as regras e essa babá precisa aceitar essas regras e seguir essas regras, porque a autoridade materna e paterna, ela é fundamental para a saúde emocional e ela precisa ser mantida. E não é nem por eles em si, é pela criança. É pela criança. Ela não é um objeto que deva ser jogado para lá e para cá. O objeto na mão da avó e do vô, por mais bem intencionados que sejam, e na maior parte das vezes o são, generosos, queridos, maravilhosos, e sejam gratos a eles, viu? Porque você teve filhos, realizou seu sonho, ou foi uma aventura, ou foi um equívoco, um erro aqui e acolá, mas fato que tem uma criança. E o casal, sejam tendo seus filhos
um com o outro somente, ou tendo vindo de outra relação com filhos e tem uma série de questões para serem administradas, mas vamos repetir, fecha a porta do quarto, resolvem lá dentro, conversem lá dentro, criem o caminho mais possível, o melhor possível para que essas crianças caminhem e nós tenhamos crianças mais saudáveis, chega de crianças com doença de gente grande, doença, transtorno mental, transtorno emocional, crianças e jovens com depressão, inseguras, infelizes ou muito reativas ou muito agressivas, usuárias de drogas, enfim, tanta dificuldade que foi criada a partir da falta de condição de homem e mulher, adultos, de pessoas adultas, trabalharem com melhor qualidade para a vida e desenvolvimento dessa criança. Enfim, obrigada. Bom sempre demais ter você e conversar com você aqui no nosso consultório. Deus te abençoe muito e sempre. Amém. Obrigada a você pela companhia. Nós nos vemos na semana que vem aqui no consultório. Te agradeço muito por ficar com a gente. Obrigada. Põe a sua cabeça no travesseiro, pensa melhor a respeito de como você tem lidado com a educação dos seus filhos e estuda mais, pergunta mais, vai ler, vai se interessar e, especialmente, pede a sabedoria a Deus. Ele diz que dá a todos quanto e nós precisamos tanto, pais e mães precisam de sabedoria porque não tem cartilha, mas tem a misericórdia de Deus a nosso favor. Deus te abençoe, até semana que vem.